Então, sem muitas delongas, eu vou colocar a temática aqui, que é produção de biosorventes a partir de plantas daninhas encontradas na Amazônia. Foi o título sugerido aí para a palestra, né? Mas só como complemento do título tinha aplicação na remoção do corante azul de metileno de solução aquosa. Quero saudar aqui o professor Roberto Fujiyama, que foi meu orientador, foi ele que me falou a primeira vez nessa temática, e eu não sabia o que era, e um dia ele me socorreu, vindo de um conjunto de derrotas aí na tentativa de terminar esse doutorado, ele me propôs esse tema, e então, na verdade, foi ele que foi o idealizador desse trabalho, né? Eu só fiz executar aquilo que ele me mostrou. Sim, então, aqui a gente apresenta, como de praxe, aí um sumário, né, que a gente apresenta o trabalho falando na introdução, menciona o referencial teórico, a metodologia do trabalho, comenta alguns resultados. Eu confesso aqui que são comentários de maneira bem breve, gente, porque a ideia é transmitir a ideia do trabalho de maneira básica. Fala de conclusões e depois, no final do trabalho, a gente sugere algumas propostas para trabalhos futuros, que inclusive a gente está em andamento com isso, mas devido à pandemia aí a gente deu uma freada, pelo menos em termos de laboratório nisso aí, né? Então, quem tiver interesse em participar dessa linha de pesquisa, a gente apresenta no final algumas sugestões. Então, começa aqui a apresentação mostrando uma figura aqui para vocês. Essa figura aqui é uma solução, né? Que está dentro de um tubo de ensaio aqui, do balão volumétrico, melhor falando, né? Essa solução, ela pode ser uma solução que a gente tenha produzido no laboratório, a solução, para fazer testes, né? Ou podia ser, por exemplo, uma coleta de um efluente industrial aí de uma indústria qualquer aí que a gente tenha pego, né? O fato é que nesse processamento lá na indústria foi utilizado água e após o processo, essa água ela ficou, eu diria assim, contaminada com alguma substância aí nos seus efluentes, né? Então, esse trabalho ele propõe uma metodologia para remover esse efluente, ou pelo menos deixar em concentrações mais baixas dessa água após esse processamento, né? Então, aqui a gente tem, na verdade, 3 soluções, né? Vocês percebem que a gente tem uma solução bastante concentrada aqui, que tem uma solução mais diluída, e aqui já a água apresentando aspecto incolor, mas não deixa de ser uma solução que a gente não pode garantir que dentro dessa solução ainda não tenha resíduos desse material, né? Aí eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para os alunos iniciantes, aí, da importância das ciências básicas, né, em qualquer processo que vai se fazer. Me chamou muita atenção a pergunta de uma garota ontem, salvo engano, na palestra do professor Ferreira. Ela perguntou assim: professor, como é que eu começo uma pesquisa, né? É uma pergunta que é muito pertinente, porque, às vezes, quando a gente vai iniciar uma pesquisa, e até no meio dela, a gente acaba ficando perdido, né? Eu confesso que eu estou perdido até hoje, né? Então, imagine um aluno, né, que está começando uma pesquisa, né? Eu diria assim, as ciências básicas, elas aparecem nessa pesquisa especificamente. O aluno que quiser trabalhar nessa linha de pesquisa, ele tem, por exemplo, que estudar lá a química básica, como é que se produz uma solução, aquela questão da concentração de soluções, né? E, por exemplo, a questão do pH, o que é o pH, quais são as implicações que o pH acarreta num determinado processo, né? Então, seria essa ciência básica, é bem básico mesmo a questão de produzir a solução, entender os conceitos, estudar o pH e depois, se tiver oportunidade, aprender a manipular no laboratório, né? Porque, por exemplo, pelo menos a gente na física, que tem uma formação teórica, a gente sente uma dificuldade muito grande quando a gente vai para dentro do laboratório. Pelo menos eu, né? Não sei se todos, mas essa separação entre a teoria e a prática, às vezes o cara que está na prática, a pessoa que está manuseando na prática a coisa, ela tem essa habilidade que a gente demora um certo tempo para adquirir, né? Então, por exemplo, a ideia central do trabalho, qual seria a ideia central? É a gente remover de dentro de uma solução, né, um componente que está em concentração alta lá. Isso é feito, gente, porque os órgãos que coordenam a concentração que é adequada para você devolver um efluente para o ambiente,
Eles determinam, eles predizem determinadas faixas que a gente tem que obedecer. O certo é que a gente não pode devolver uma solução, um efluente para o ambiente com a concentração que ele está quando foi adquirida durante o processo, né? Então, o método que a gente utilizou aqui nesse trabalho é chamado de adsorção, que eu vou falar o que é, mas é remover daí de dentro esse material, né? Que a gente quer remover, depositando dentro do seio dessa solução outro material, né? É isso que a gente vai fazer. Depois a gente provoca um processo de agitação no agitador magnético e a gente espera que no final do processo a gente consiga diminuir essa solução. Logicamente, aqui, antes de fazer esse processo, a gente tem que caracterizar esse material, né? Esse material que vai provocar essa remoção dos componentes. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não vai transmitir eletricidade pela madeira, né? A gente pode até transmitir, mas eu acho que é extremamente complicado, né? Mais difícil, né? Então, para a gente realizar um processo com determinado material, a gente tem que saber de antemão, se possível, determinadas propriedades que vão nos ajudar a atingir o objetivo que a gente se propôs no processamento desse material, né? O que a gente quer fazer com esse material. Então, aqui, por exemplo, a caracterização desse material que a gente fez foi utilizando a microscopia eletrônica de varredura, o MEV, né? E a gente fez também, utilizou a infravermelho por transformada de Fourier. O segundo aqui, o infravermelho, é para a gente detectar alguns grupos funcionais que se fazem presentes na superfície do material. E esse MEV é para detectar a morfologia do material, estudar a topologia do material, porque uma das características que tem que ter um material para este fim que a gente colocou é apresentar grande porosidade de superfície, porque a adsorção, que é o método que a gente está usando aqui, a técnica, é um fenômeno de superfície. Então, é basicamente isso o rumo que o aluno tem que tomar para ele fazer um trabalho desta natureza, né, colaborando na resposta lá da professora Ferrer para a aluna que fez essa pergunta aí. Então, tá. Então, já há algum tempo, né, as ações antrópicas do homem, elas vêm prejudicando de maneira significativa a qualidade do solo, do ar e da água. Muitos processos industriais geram seus efluentes, metais pesados e corantes, que eles afetam de maneira significativa a qualidade da água, né? Essa água dispensa comentários que a importância da água para os seres vivos, né, a importância da água para nós, humanos, né? Ela deve estar presente no ambiente não só em quantidade, mas também em qualidades adequadas. E esses corantes aqui que a gente pretende remover do seio da solução, depois a gente vai dar um caráter mais técnico a isso, eles são usados em diversos processos industriais, como a indústria de alimentação, a área médica, inclusive no setor têxtil, né, que é onde demanda um grande impacto ao meio ambiente, quando se faz o tingimento de tecidos, por exemplo. Então, o primeiro impacto que a gente detecta quando o corante se faz presente no meio aquoso é o fator estético, ele modifica de maneira significativa a qualidade da água. Para vocês terem uma ideia, basta 1 ppm, né, uma concentração de 1 ppm, uma parte por milhão, já muda de maneira notória a coloração natural da água, e ele prejudica a fotossíntese aquática, né, porque a presença dessa substância na superfície, por exemplo, da água, ela dificulta a penetração da luz, né, nas profundidades adequadas para ocorrer a fotossíntese aquática. Então, o que seria essa adsorção que a gente está falando aqui? A adsorção ela é uma operação de transferência de massa, que envolve esses dois componentes aqui, olha, gente. Envolve um adsorbato e envolve um adsorvente. O adsorbato é o material que vai ficar depositado na superfície daquilo que a gente chama de adsorvente. Ou seja, o adsorvente é o material que vai remover aquilo que a gente chama de adsorbato. Tá certo? Quando a gente faz esse tipo de estudo, se faz necessário que a gente faça o estudo daquilo que a gente chama de isotermas de adsorção e cinética de adsorção. Essas isotermas de adsorção, a gente fixa a temperatura e vai plotar gráficos que relacionam a fase líquida e a fase sólida após o processo. Ou seja, gente, a gente vai fazer um gráfico daquilo que permaneceu na fase líquida e aquilo que efetivamente foi removido pela fase sólida após o processo. Tá certo? Então, é isso que a gente chama de adsorção.
E uma subcategoria desse processo, que é o que efetivamente nós utilizamos nesse trabalho, é que é chamado de biosorção. A biosorção é quando esse adsorvente, né, ele é produzido a partir de um material de origem biológica. No caso aqui, foi uma planta que a gente classifica como planta daninha. Certo, gente? Não sei se eu fiz me entender no contexto geral do trabalho aí. Então, alguns materiais se apresentam na literatura como matéria-prima para a produção de biosolventes, utilizando para remoção de azul de metileno, com a fibra de coco, por exemplo, casca de banana, casca de caju, a bainha do palmito de pupunha, por exemplo. Esse trabalho aqui que a pessoa utilizou como matéria-prima, a bainha do palmito da pupunha, por exemplo, e mais o caroço do açaí, me chamou bastante atenção, e foi um trabalho defendido lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a pessoa veio buscar matéria-prima aqui em Belém do Pará, veio buscar a pupunha aqui, né, a bainha da pupunha e o caroço do açaí, e se é que eu não errei, não tinha feito nenhum trabalho ainda com essa matéria-prima. Então, uma pessoa lá de fora, vocês percebem, ela veio buscar o trabalho aqui e fez um trabalho que proporcionou o título de doutor para ela. Tá? A gente pode usar também a árvore de mamão, foi um trabalho que eu li bastante a respeito disso. Então, são algumas das matérias-primas que a gente produz esse absorvente. Então, fazendo um resumo rápido do trabalho, de novo, gente. O objetivo do trabalho é produzir um material que remova de um meio aquoso azul de metileno, inicialmente. Né? Não que a gente não possa remover outras coisas, que a gente vai falar mais lá para frente. Tá certo? Então, o que seriam essas plantas daninhas, gente? Essas plantas daninhas, ela tem um conceito meio relativo aí, né? Mas, assim, a planta daninha, a gente pode dizer que é uma planta que você não gostaria que ela tivesse no ambiente que você está cultivando uma determinada espécie de coisa lá. Por exemplo, você está fazendo uma plantação de pupunha ou de açaí, coco, sei lá, e lá naquele ambiente, quando você chega lá, está alastrado de uma outra planta lá que você não gostaria que ela tivesse lá. Essa planta ela é chamada de planta daninha. Essa planta, gente, ela se reproduz com muita rapidez, é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, eu coletei essas plantas, eu vou comentar mais depois, no campus profissional da Universidade Federal do Pará. Eu coletava essa planta, entre 15 e 20 dias já estava lastrado dela de novo do ambiente que eu tinha removido. Então, essas plantas, elas competem com as culturas de plantas a ser cultivada. Você quer plantar coco, ela quer dominar o ambiente, porque ela compete por luz, por oxigênio, por nutrientes do solo, né? Tudo que você precisa para desenvolver essa cultura, ela quer para ela também. E ela é um motivo de grande preocupação, gente, ó, aqui na região amazônica, para a agricultura e para a pecuária. Ninguém quer que essas plantas se façam presente lá, porque, por exemplo, o gado não quer comer essa planta, ele não come essa planta, principalmente na fase adulta, né? E seria o prejuízo na pecuária. E a agricultura, por exemplo, pelo que já foi dito, ninguém quer ela presente lá. Então, essa espécie que nós produzimos, as espécies que nós produzimos os biosolventes, né, que é um material que vai remover o azul de metileno, elas têm esses nomes aqui, eu não sei se eu vou acertar falar direito, né, que é o Paspalum maritimum-trim, o Trashipogon e o Cipérus brevius-folios. Esses nomes aí científicos, eles nos foram fornecidos pela Embrapa através de um laudo botânico, né? Então, a gente usou essas siglas aqui, o CC, LHR, enfim, PMT, para simplificar no momento que nós fôssemos apresentar lá para a banca o trabalho, né, para não estar repetindo todo o tempo, senão enrola a língua, já tem a língua meio enrolada aí, né? Aí está falando toda hora isso aí, não ia ficar legal. Tá certo, gente? Então, essas plantas daninhas, aqui a gente fala um pouco da motivação que a gente teve para fazer o trabalho e aquilo que a gente acha que é ineditismo, né? Eu ressalto aqui que esse ineditismo hoje é meio perigoso a gente falar em ineditismo, né? Devido à velocidade que a gente tem de informação, né? Muitas pessoas fazem a mesma coisa ao mesmo tempo e a gente não sabe. Mas o que a gente acredita que é inédito, pelo menos até onde a gente pesquisou, é que essas plantas, gente, elas são, de certa maneira, indesejáveis, né? Que é uma palavra que um colega meu, o Léo César, não gosta muito que eu use, mas pelo menos para a agricultura e pecuária ela é indesejável. Ninguém quer que a planta esteja lá, né? Elas são abundantes, se proliferam muito rápido e existe abundância, inclusive aqui no campus da Universidade Federal do Pará, lá no campus da Universidade Federal do Pará,
E com isso elas são local, né? Por exemplo, a gente não precisa transportá-las de lugar nenhum a não ser para dentro do laboratório, porque elas estão presentes lá junto conosco, no próprio campus da Universidade Federal do Pará. E esse trabalho também, ele veio dar uma colaboração à problemática da contaminação química da água que paira no mundo, né? Ninguém quer contaminar a água e acaba todo mundo contaminando, mas enfim, é uma briga aí para se contaminar o mínimo possível. E outra coisa também que nos motivou é a metodologia de processamento, né, desse material. Vocês vão ver que, resguardando a parte de caracterização, que carece do MEV e do FTR, esse processo aqui é extrair a planta, ela passa por secagem, lavagem e trituração, não necessariamente nessa ordem, mas é basicamente isso que se faz: secar, lavar e triturar a planta, e já está pronta para a gente fazer os testes de laboratório. E quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, geralmente a gente faz alguns testes preliminares, e nos testes preliminares elas já apresentaram sinais que a gente podia atingir com elas o objetivo em que a gente se propôs, né? Eu estou falando da motivação. Esse grupo Proderna também, gente, tinha o programa de pós-graduação Proderna, ele não deixou de motivar eu trabalhar também nesse tipo de pesquisa, porque ele já efetua, né, já é uma linha de pesquisa lá dentro, esse processo de adsorção, só que eles utilizam material de origem mineral, que é o cauli da Amazônia, né? E esse GPMAC aqui, que é Grupo de Pesquisa em Materiais Compósitos, esse GPMAC, que é coordenado pelo professor Roberto Fujiyama, ele tem bastante experiência, o professor Roberto Fujiyama, nesse tipo de operação, né, que é trabalhar essas fibras nesse contexto aí a produção de material compósito, né? E eu fui o primeiro a produzir, né, um material que viesse a ser usado para remoção de componentes químicos da água, né? O professor Roberto Fujiyama, sem dúvida nenhuma, eu poderia dizer que é uma das maiores autoridades aí nesse tipo de matéria-prima, né? Que são fibras naturais e fibras vegetais, inclusive, mais especificamente as fibras vegetais. Não é isso? Então, aqui a gente ressalta também, gente, a importância do grupo, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu, pelo menos, poderia dizer assim que não fiz quase nada nesse trabalho pelas pessoas que estavam ao meu lado, né? Que sem elas eu não tinha feito nada. Eu vi muitos pesquisadores aí que apresentaram, aí, muitos professores falar em grupo. Realmente o grupo, gente, é importante, desde que ele seja composto de pessoas boas, né, bacanas, que queiram contribuir com você, né? Não precisa nem ser inteligente, porque senão não faria parte de grupo nenhum, né? Basta que tenha força de vontade e seja de boa índole, queira cooperar, né? Então, ressalto a importância dos grupos, que são muito importantes nesse processo, tanto da vida como no trabalho científico. Então, aqui a gente fala efetivamente, né, do processo de adsorção, né? Então, imagine que você tem uma solução igual aquela que eu mostrei, né? Você deposita num volume dessa solução uma partícula, né, do material, e o objetivo desse material é remover, né, esse soluto lá do seio dessa solução, objetivando baixar a concentração. Então, você percebe que, inicialmente, vai haver um transporte de massa, uma difusão, né, através de um filme que está envolvendo essa partícula. As partículas que você quer eluir de lá de dentro, elas chegam na superfície do material, posteriori ocorre a difusão no interior dos poros, intraporo, né, e continua essa difusão lá no interior do poro, que é justamente onde vai ocorrer a ligação entre o adsorvente e o adsorbato, né? Aqui, esses locais que ocorrem essas ligações, eles são chamados de sítios ativos. Então, é basicamente isso que ocorre de maneira simplificada, pelo que eu pude entender, gente, né? Do processo, né? Que é muito mais complexo do que a gente possa imaginar aí. Então, quais são os fatores que influenciam nesse tipo de processo, gente? A natureza do adsorvente, por exemplo, é um fator importante, porque esse adsorvente, como eu falei para vocês, um dos pressupostos, é uma condição necessária, embora não seja suficiente, é que ele tem que apresentar grande porosidade na superfície, né? A natureza do adsorbato também influencia nesse processo, e, logicamente, as condições operacionais, como a temperatura, por exemplo, e o pH da solução que você está trabalhando, daí a importância do quem vai trabalhar nessa linha de pesquisa ter informações a respeito, né, uma leitura a respeito de pH.
Aqui, gente, são alguns parâmetros avaliados em prática de adsorção, né? São eles, por exemplo, a concentração inicial, o tamanho da partícula, isso nós não fizemos nesse trabalho, né? A questão da... Quanto menor, né, a área da partícula, é maior a área superficial. A quantidade de adsorvente, né, o quanto você coloca lá dentro, qual é o efeito que vai causar, e o potencial hidrogiônico, que é o pH da solução. Por exemplo, num processo industrial que gere um efluente, para você ter sucesso em termos de adsorção, você tem que conhecer o pH, né, desse efluente após o processamento daquilo que se desejava. Aqui a gente constrói uns gráficos, gente. A gente não vai se ater muito a detalhes técnicos aqui, gente. A gente vai tentar fazer a coisa de maneira geral para que todos possam compreender e que motive, né, as pessoas, os alunos, principalmente os iniciantes, a querer acreditarem que isso é fácil de fazer, né? É relativamente fácil, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês que a gente coloca lá dentro do material adsorvente, o adsorbato, né? Desculpe, dentro da solução o adsorvente, a gente quer retirar esse adsorvente. Aí, após retirar, a gente vai fazer uma separação da falha sólida da falha líquida, né? E você vai construir um gráfico em uma temperatura fixa da concentração que ficou efetivamente na fase líquida e daquilo que foi transferido efetivamente para a fase sólida. Esse gráfico são chamados de isoterma. Elas têm uma classificação aqui que eu não vou me ater muito, mas, por exemplo, ela pode ser favorável quando esse gráfico ele é convexo, é côncavo, desculpe, em relação ao eixo das abscissas, né, eixo do X aqui, que às vezes eu confundo isso aí. Ela é desfavorável, por exemplo, quando ela é côncava em relação ao eixo das ordenadas, né? Favorável quer dizer, gente, que efetivamente houve o transporte de material do adsorbato para a superfície do adsorvente. É isso que a gente quer que aconteça num processo desse, né? Então, feito a parte experimental, a gente vai ajustar os dados em alguns modelos, né, da literatura, modelo de isoterma que já tem. Por exemplo, nós utilizamos aqui o modelo de Langmuir e um outro modelo que eu vou passar rapidamente depois, que é o modelo de Fleury-Litt. Qual é o objetivo disso? É você, partindo do modelo, você geralmente faz coloca o modelo numa forma linearizada, daí a importância do aluno estudar também esse processo de linearização, né? Mas o objetivo primordial aqui é a gente encontrar esse Q máximo. Esse Q máximo nada mais é do que a quantidade máxima de adsorbato que a gente pode remover em uma determinada massa de adsorvente, né? Ajustando o dado a esse modelo, nos permite a gente emitir juízo de valor a respeito dessa grandeza aí, né? E um outro fator que a gente calcula, esse RL, que está cá embaixo, né? Esse RL, né, não basta a gente dizer, né, que houve, o processo foi favorável, mas a gente tem que ter uma medida, eu diria assim, quantitativa que efetivamente ocorreu o processo favorável, e a gente calculando esse RL, por esse modelo, ele tem que estar entre 0 e 1. Aqui é outro modelo, que eu vou passar rapidamente, o modelo de Fleury-Litt que a gente usou também. Por exemplo, nesse modelo, quando a gente calcula a partir da forma linearizada, que é uma linearização logarítmica, que a gente calcula esse N, por exemplo, essa constante tem que estar entre 1 e 10 para garantir que o processo foi favorável. O processo no tempo os dados experimentais foram ajustados a dois modelos que a gente chama pseudo de primeira ordem e pseudo de segunda ordem. Eu vou passar rapidamente eles aqui também. Mas esse autor aqui, ó, Yagub, ele garante que, de maneira geral, os dados experimentais se ajustam melhor ao segundo modelo, que é o pseudo de segunda ordem. Aqui é a parte de caracterização do material, né, gente? A gente utilizou, por exemplo, a espectroscopia do infravermelho por transformada de Fourier, gente. E só isso aqui dá um TCC, né? Para quem quiser estudar isso, um aluno iniciante aí na graduação, se ele quiser estudar só esse processo aqui do espectroscopia, eu garanto que dá um TCC aí. Então, esse dispositivo aqui, ele funciona mais ou menos assim, você tem uma fonte de infravermelho, né? Esse infravermelho passa no interferômetro, passa numa amostra, num detector, né, que manda informação aqui para um computador. Esse processo todo até aqui, né, passando pelo interferômetro, a amostra e o detector, ele gera um interferograma, que é um sinal complexo, né, a gente não consegue ter muita informação disso, mas ele sofre uma transformada de Fourier aqui no computador.
Aí esse interferograma ele vira um espectro, né, e proporciona a possibilidade de plotar um gráfico do número de onda contra a tramitância. E esses picos aqui, analisando esses picos através de tabela, um pouco de experiência, você consegue emitir juízo de valor em relação aos grupos funcionais que se fazem presente na superfície do biosolvente. Uma outra técnica utilizada foi a microscopia eletrônica de varredura, né? Daria um outro trabalho de conclusão de curso aqui, pelo menos, que foi até a Lorena, que eu vou começar os agradecimentos às pessoas, né, que contribuíram no trabalho. A Lorena, ela é aluna de iniciação científica do professor Valdomiro Pascoal. Foi ela que com muita paciência fez a microscopia, me explicou algumas coisas, eu demorei muito para aprender, não sei se eu aprendi até agora, mas, enfim, ela fez e nós conseguimos emitir juízo de valor, né, a respeito da morfologia do material. Então, o feixe, né, de incidente de alta energia incide na superfície da amostra aqui. Esse feixe interage com a amostra e elétrons que emanam dessa amostra, eles nos possibilitam emitir juízo de valor a respeito da topologia do material, ou seja, se essa superfície é ou não porosa, por exemplo, e, se quiser também, a gente não fez isso, mas da composição química do material. Tá certo? Então, para quem está nessa área, é importante que se aprofunde. Nessa questão da microscopia eletrônica, coisa que eu não fiz, porque eu utilizei só como instrumento, né? Eu já estou velho para estar me aprofundando nas coisas, mas um aluno jovem ele pode se apoderar disso aí, né? Com muita propriedade, estudar de maneira bem profunda esse tipo de coisa. Então, aqui a gente já chega na metodologia, como eu falei para vocês, né? A metodologia é bastante simples, a gente coletou as plantas ao longo do campus da Universidade Federal do Pará, né? Uma fronteira ali entre a ponte, varremos boa área desse campo na coleta, inclusive uma fronteira bem próxima a um setor muito importante ali da Federal, que é o Vadião, né? Não sei se o alemão está aí, o Ednei nunca esteve lá, né, Ednei, está nesse campus aí, nesse local, né, científico lá da universidade, que é onde tem o forró, né? Então, nós cortamos essa planta, né? Coletamos num recipiente que não precisa ser um balde, né? Colocamos aí dentro. E depois disso, nós separamos, né, o caule da planta, por exemplo, cortamos num tamanho adequado, como eu falei para você, ele é bastante simples, né? Cortamos num tamanho adequado. Esse material sofreu uma exaustiva lavagem, né, para remover as impurezas, né? Lavamos exaustivamente com água destilada, posteriormente passou pelo processo de secagem, e aqui já está pronto o material para ser usado, né, nos experimentos de biosorção. Só para ressaltar a metodologia aqui, né, a gente usou o infravermelho com a finalidade de detectar os grupos funcionais. A morfologia foi feita objetivando perceber a porosidade na superfície do material. Esse infravermelho foi feito lá no IPEM, gente. Eu tentei fazer aqui em Belém, tive uma certa dificuldade de diversas naturezas aí, que não vale a pena comentar. E uma pessoa que me socorreu foi lá no Instituto de Pesquisa Nucleares, uma pessoa que eu nunca conheci na minha vida, nunca vi pessoalmente. Contei minha história para ela, ela me disse que a ciência é para ser divulgada, que eu podia ficar tranquilo, que se eu quisesse, ela pagaria até a postagem do material e qualquer coisa que eu quisesse, porque ela estava lá para ajudar, ela não quer a ciência só para ela me disse isso, eu fiquei muito feliz com isso, ela ter me dito isso, desculpa eu ter que dizer isso para vocês. Ela me disse, não, sabe, o IP não é meu, ele é um órgão público, eu estou aqui para fazer ciência e para ajudar o Brasil, e se alguém do mundo precisar, eu estou aqui para ajudar. Pode mandar seu material, se você tiver dificuldade, mande para a gente que a gente faz. Professora Sônia Homem, infelizmente eu acho que ela não está me ouvindo, mas eu agradeço de coração, né, a ajuda que eu tive dela, né. E aqui o meu amigo Valdomiro Pascoal, né, ele coordena esse grupo de física de materiais da Amazônia, foi que fez o MEV para a gente lá, eu agradeço muito ao professor, sem ele também não teria conseguido, gente, de jeito nenhum, ele conhece um pouco na área de caracterização de material, um pouco, não conhece muito para mim, na área de morfologia, e ele fez a caracterização do material, né? Obrigado, Valdomiro. Então, aqui, de novo, né, contei com a ajuda do Laboratório de Química, na pessoa da técnica Laura, uma técnica muito experiente
técnicas de laboratório, e o aluno Matheus, né? Eles devem estar me perguntando o que eu fiz no trabalho, né? Basta a gente ter amigo, a gente não tem tanto trabalho para fazer as coisas, né? Então, a Laura e o Matheus foi um aluno meu de iniciação científica, uma instituição que eu atuava, então foram fundamentais nessa parte do processamento aqui da produção das soluções, né? A técnica, basicamente, era essa aqui, né? Você produz uma solução mais concentrada, que no jargão da química a gente chama de solução estoque, né? Ou solução mãe, e lá você dilui essa solução para as soluções de trabalho, né? Então, a técnica aqui foi basicamente essa. Você depositava aqui no Erlenmeyer um volume de solução. Dentro desse volume de solução, você depositava uma determinada massa de biosolvente, colocava para submeter a agitação no agitador magnético, a gente usou mais de um, logicamente. E, posteriormente, essa interação do adsorvente para adsorbato, a gente fazia um processo de separação por filtragem aqui, né? Depositava isso aqui no filtro âmbar, no vidro âmbar, desculpe. E fazia a separação da fase sólida da fase líquida, para daí, então, proceder aos experimentos, né? Fazer a análise qualitativa, eu diria assim, quantitativa, desculpe, dos experimentos. O que a gente pretendia calcular que era o percentual de remoção e a capacidade de bioforção do material. Esse percentual de remoção, em linhas gerais, ele nos informa, gente, o quão rápido você está removendo esse material de dentro do efluente, né? Lembre que na indústria, como envolve dinheiro, ninguém tem muito tempo para fazer as coisas muito devagar, então. Você pode ter um material desse muito eficiente, mas se ele demorar muito para atingir o objetivo, ninguém vai olhar com bons olhos, principalmente os empresários, né, para esse tipo de coisa, né? E aqui é a informação de quanto de massa fica retido o quanto de biosorbato fica retido numa massa de dissolvente. É isso? Então, aqui, continuando a metodologia aqui, gente, eu estou falando da metodologia, né? A gente usando as formas linearizadas dessas equações aqui, né? Dos modelos, a gente calcula o Q máximo, que é a máxima quantidade de adsorbato que pode ficar retido numa massa de dissolvente. Calcula esse QL, que tem a ver com a afinidade entre o adsorbato e o adsorvente, tá certo? Essa parte aqui de informática, de novo, contei com a ajuda do grupo, de maneira geral, mais especificamente num camarada chamado Léo César, que se faz presente aí. É público que eu tenho dificuldade em um monte de coisa, e informática mais ainda, mas, tipo assim, a gente usou Excel e o Origin, que para ele era fichinha fazer esse tipo de operação aí. Para mim, ainda tenho dificuldade até hoje, mas, enfim, eu acho que é apenas uma, né, das que eu tenho. Tá certo? Mas, enfim, a gente calculava o que máximo, que é a quantidade máxima de adsorbato. Esse aqui é um fator, porque vai servir de comparação depois com outros trabalhos da literatura. Tá certo? Então, aqui, gente, a gente já fala dos resultados, por exemplo. O primeiro resultado que a gente tem, justamente, é a análise visual, né? Isso aqui não serve muito como parâmetro científico, mas, como eu falei para vocês, quando você faz um processamento lá industrial, que você vai devolver esse efluente para o ambiente, os órgãos como o CONAMA, por exemplo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, eles que ditam a regra, né? Muitas vezes não são respeitadas, mas eles ditam a regra o quanto de concentração é desejável para você devolver o material para o ambiente, né? Mas olha aqui, em termos de cor, eles não se referem a um padrão, mas eles dizem lá, por letras garrafais, que se você utilizar água no processamento industrial, você não pode devolver a água para o ambiente com a modificação da coloração natural alterada da água. Ou seja, se você usou a água que estava com aspecto incolor, ela tem que continuar com aspecto incolor no final, quando você devolver. Não é isso? Então, o que nos animou foi isso. Vocês percebam aqui, por exemplo, que você tem aqui o biosolvente, né? Ele tem uma característica meio amarronzada em termos de cor, né? Aqui a solução que passou pelo aquele processo, a gente depositou uma quantidade, passou pelo processo de agitação e a gente fez a separação aqui, vocês estão percebendo? E a gente percebeu que a água, né, ela sofreu alterações significativas em termos de cor, né, tendendo ao aspecto incolor, e também o biosorvente ele sofreu modificação na coloração natural. Então, isso aí é um pressuposto que realmente o processo ocorreu com uma certa eficiência aí. Tá certo?
Aqui é o infravermelho, né? A gente não vai se ater muito nesses resultados, que, por questão de brevidade de tempo aí, né? Queria ser breve para não me transformar monótono na apresentação. Esse infravermelho, então, a gente traça o gráfico que foi explicado lá do número de onda contra a tramitância, a gente consegue emitir juízo de valor dos grupos funcionais que se fazem presente, como, por exemplo, celulose, lignina e hemicelulose, né, que são as matrizes dessas espécies vegetais. Aqui o infravermelho para outra espécie. Olha aqui a morfologia, né? Então, o material ele apresentou grande quantidade de poros na superfície, né? Visto que a dissorção é um fenômeno de superfície, esses poros corroboram para o processo, né? Que aumentam a área superficial. Então, todas as espécies, né? Que são duas aqui, mais duas, apresentaram infinidade de poros aí na superfície, justamente confirmando uma propriedade que a gente esperava que esse material tivesse, por ele ter sido eficiente no processo de biosorção, né? Aqui a gente analisou também o efeito da dosagem, né? Esse efeito da dosagem, ele aumentou o percentual de remoção, né? Fez com que removesse mais rápido de dentro do seio da solução, mas ele diminuiu a capacidade de biosorção, por exemplo. Esses efeitos, ele tem a ver com uma coisa que a gente chama de sítio ativo, gente. Você aumentando a dosagem, você aumenta o número de sítios ativos, mais sítios ficam disponíveis para ocorrer o processo, né? E à medida que você aumenta a massa, né? Você diminui a capacidade de biosorção, visto que você tem mais massa por uma quantidade maior, para a mesma quantidade de biosorbato, né? Então, elas vão se distribuir de maneira menor, né, nessa massa que a gente tem, né? Então, ocorreu esses dois efeitos aí que a gente coloca. Aqui são os gráficos mostrando, né, o aumento do percentual e diminuição da capacidade de absorção. Para as 4 espécies aconteceu a mesma coisa. Esse efeito da concentração aqui é um efeito, de certa maneira, contrário, né, até logicamente contrário ao efeito antes. Quando a gente aumentou a concentração, diminuiu o percentual de remoção, porque nesse caso, em concentrações baixas, você tem pouca partícula de corante, um grande número de sítios de adsorção. Quando você aumenta a concentração, você vai saturando esses sítios ativos, né? Então, vocês têm menos vaga lá no estacionamento, eu diria assim, né? Como se fosse um estacionamento, você já tem muita dificuldade de colocar outros carros, né? E o aumento da capacidade de biosorção se deve à diminuição da transferência, né, da massa do seio da solução para a superfície do biosorvente, e os sítios que estavam insaturados em baixas concentrações, eles acabam ficando saturados, né? Aqui é o efeito da dosagem inicial também, né, os gráficos que mostram o efeito que foi comentado na tabela anteriormente. Aqui é o processo no tempo, né, você percebe que no início do processo a remoção ocorre de forma muito rápida, posteriormente tendendo aqui ao equilíbrio, né? Esses gráficos aqui, eles foram melhorados depois, gente, eles têm uma forma mais exponencial aí, né? mais suave essas curvas aí, né? Foi uma apresentação antiga que eu peguei aqui. Aqui é a questão do pH, gente. Esse pH, por exemplo, a gente percebeu que com o aumento do pH até um determinado limite, ocorreu e se implicou no aumento da capacidade o percentual de remoção e da capacidade de bioabsorção. Esse fato aqui se deve ao seguinte, é porque a gente tem um corante que ele é catiônico, ele libera na solução e o positivo, né? Em pH altos, a tendência é que, salvo engano, essa superfície fique mais básica, né? Então, essa superfície fica carregada de maneira negativa, não é isso? Como fica carregada de maneira positiva, desculpe. Então, aqui, a interação colombiana de repulsão, né? A superfície do material, ela quer repelir o material que fica depositado, né? À medida que a gente altera esse processo aqui, à medida que a gente aumenta esse valor do pH, né? Essa superfície tende a ficar carregada de maneira negativa, né? O que facilita a interação colombiana, né? Ou seja, em pH mais baixos, a superfície fica mais ácida, aumenta a quantidade de H+ na superfície, né? Ela repele o adsorbato que tem carga positiva, e, ao contrário, aumentando, a superfície fica negativa e atrai, um dos fatores que influencia a atração colombiana para a superfície
do adsorvente, gente. Aqui é uma comparação que a gente faz, aqui o estudo das isotermas, eu vou passar de maneira bem breve aqui, mas, por exemplo, ele nos informou que essa espécie aqui, ó, por exemplo, ela atingiu 84,03 miligramas em cada grama de biosorvente, né? A gente vai comparar depois, vocês vão perceber que foi bastante eficiente. E esses valores de RL aqui, por exemplo, eles ficaram entre 0 e 1, né? Os valores de N ficaram entre 1 e 10, o que nos garante de maneira quantitativa que o processo realmente foi favorável, né, gente? Houve migração efetiva do adsorbato para a superfície do adsorvente. Né? Aqui são os gráficos de isoterma, aqui são os parâmetros avaliados no tempo, gente. Eu vou passar esse parâmetro, mas a gente confirmou que os dados se ajustaram melhor ao modelo pseudo de segunda ordem. Aqui, gente, a gente mostra, por exemplo, a gente fez uma comparação aqui do nossos resultados com resultados da literatura em termos do Q máximo, né? A gente percebe que na literatura, por exemplo, o coco, gente, ele atingiu 70,92 miligramas por grama, e as nossas duas melhores fibras, por exemplo, elas foram 76,34 e 84,03, né? Ou seja, a gente pode dizer que em termos comparativos, aí, resguardando as variáveis do processo de cada um aí, nós apresentamos valores compatíveis ou até superiores à literatura quando se utiliza essas espécies vegetais para esse processo de biosorção, né, gente? Então, aqui algumas conclusões, o MERV confirmou para todas as espécies, né, a morfologia adequada, grande número de poros. O FTR confirmou a presença dos grupos funcionais que a gente esperava. O maior valor aqui, né, nessas conclusões que a gente está fazendo foi por 84,03, provavelmente pela maior eficiência da adsorção intraporo. A cinética ela foi melhor descrita pelo modelo pseudo de segunda ordem. O RL confirmou aquilo que a gente já tinha percebido visualmente, que houve efetivamente uma migração, né, para a superfície do biosorvente. Então, com isso, a gente pode dizer que as plantas daninhas, essas plantas que ninguém quer, às vezes é extraída e jogada fora, elas se apresentaram com potencial para aplicações como biosorvente de baixo custo para a remoção do corante azul de metileno, de soluções aquosas. E com isso, a gente pode dizer que a biosorção é uma alternativa para agregar valor a esse tipo de planta, mais uma vez que muitas vezes é extraída na natureza e jogada fora. E é um investimento viável com apelo ecológico para a remoção do corante azul de metileno por parte de diversos segmentos industriais, né? Por exemplo, apesar da gente ter removido um corante azul de metileno, pode ser que a gente possa usar isso aí em outros ramos da indústria, né? Os frutos desse trabalho foram a colaboração para um TCC, gente, mais 2 TCCs que foram gerados. Teve um aluno que estudou, por exemplo, esse tipo de processo como uma solução lá para fotossíntese aquática. E nós fizemos uma patente, gente. Essa patente, na verdade, nós patenteamos aí, está em processo de tramitação, 10 espécies desse material. Nós utilizamos só 4 no trabalho de doutoramento, porque senão ficaria muito resultado, né? Mas foram 10 espécies e todos eles apresentaram potencial para remoção, pelo menos inicialmente, do corante azul de metileno, né? Nós publicamos um artigo numa revista de um Qualis Bonfim, Qualisac, Qualisac foi uma condição necessária para se ter o título, né, do doutoramento, né? Então, isso aí foi alguns frutos que renderam nesse trabalho. Para trabalhos posteriores, né, a gente pretende dar continuidade para outros tipos de corante, né, ver se tem a mesma eficiência, que às vezes pode ter ou não, né? Analisar a influência granulométrica desse material também. Utilizar para biosorção de metais pesados. A gente teve umas premissas iniciais que foram satisfatórias, né? Com o advento da pandemia, a gente teve que interromper essa parte de laboratório, gente. A gente pretende também fazer uma análise na escala nanométrica, né? O professor Ferrer, o professor Valdomiro e outros, quem sabe, a gente não conhece o método que existe para a gente colocar esse material na escala nanométrica, mas parece que é possível, né? E, sobretudo, gente, utilizar esses biosorventes em experimentos com coluna de biosorção, porque na indústria, gente, preste bem atenção, não existe um agitador magnético gigante
que você vai colocar lá para agitar, para fazer a separação. Porque eles usam uma coluna. Essa coluna, trocando em miúdas, ela é um tubo, né? Que você preenche com material biosorvente lá dentro. Vai ter uma bomba que vai fazer o transporte da solução através do leito dessa solução, né? Na maioria das vezes no sentido contra a gravidade, no sentido ascendente. Você bota para passar lá, trocando em miúdas, e você vai parar lá do outro lado, né, no topo da coluna, você vai coletar a matéria-prima e fazer análise desse... houve eficácia no processo. É isso que se faz efetivamente na indústria. Os testes de laboratório são importantes, né? A escala de laboratório é importante porque ninguém vai construir um aparato de uma coluna de absorção sem ter a certeza que o trabalho tem um mínimo de possibilidade de dar certo, né? Então, por isso que se faz inicialmente aquele processo que eu fiz nesse trabalho, que é chamado processo de batelada, que é pequenos volumes e pequenas massas, gente. Aqui são algumas referências, né, do trabalho, eu só tenho a agradecer